Eu saí do praticamente nada. Eu tinha dinheiro assim para pagar um plano de saúde, comida simples, enfim. Saí do praticamente nada para os 20K. Então é uma mudança que ela é radical, assim. Então eu sinto que aconteceu com os alunos também, inclusive, uma certa omissão. Às vezes o instrutor ou o líder se omite. Eu acho que é importante você entender qual é a sua função ali e ser muito claro, né? Então, se o aluno chega com uma... É muito comum, a gente ensina uma metodologia, que é o Swastika Yoga, e ele tem muitos feixes de técnicas, uma quantidade realmente muito grande de possibilidades técnicas. E aí a pessoa na entrevista para ser aluno fala assim, não, eu quero aprender tudo. Aí eu falo, bom, você já tem independência financeira, vai largar tudo, vai parar e vai treinar 6 horas por dia. É isso mesmo? Nos próximos 10 anos. Aí a pessoa rimos juntos e aí vamos lá. Não, não, vamos lá. Nesse momento da sua vida, o que você julga ser mais importante? Mas eu acho que é legal essa questão de virar e falar ou para a equipe ou para o aluno, de repente de falar, olha, porque a gente vive um momento que não, basta querer que você consegue. E não é assim, eu queria dar certo como instrutora desde o início. E eu tive que mudar muitas coisas para acontecer. Querer faz parte disso? Claro que faz. Mas só o querer não resolvia. Então, orientar e falar, tá, você quer determinado objetivo. Qual é o tempo que você tem para alcançar isso? Teve um aluno que era personal, e aí ele prometeu para mim que ele ia treinar 2 vezes por semana. Ele é o marido de uma outra aluna minha, que é minha aluna personal. Só que ele treinou só uma vez por semana, ele queria um determinado resultado e não tinha como chegar. Uma vez por semana. Então eu falei para ele, ó, você pode treinar comigo 2 vezes por semana, a gente pode gravar a sua aula e você repete essa aula uma segunda vez a semana. Eu posso fazer por sinal de fumaça, não me importa, não é uma questão do quanto você vai me pagar. Eu preciso que você treine no mínimo 2 vezes por semana. E aí ele não seguia, eu acho que a esposa que queria mais que ele treinasse, na verdade. E aí a coisa não andava. Então eu chamei ele e falei, cara, é o momento de você treinar, você quer, você vai conseguir cumprir, como que a gente vai fazer? E aí a gente decidiu que ia ser um pouquinho mais para frente. Ele deve voltar a ser aluno em breve, porque ali ele estava atrapalhado, ele falou, não, eu vou precisar do seu auxílio, porque senão, às vezes fica na cabeça da outra pessoa, que é o que acontece também com o próprio instrutor, de eu estou fazendo o que o professor falou e não estou tendo resultado. E aí o cara vai te divulgar falando, eu fiz aula com ele e não funcionou. Mas na verdade ele não cumpriu o cronograma. E às vezes a gente mesmo cai nessa armadilha. Do tipo, não, eu estou dando a aula. Eu estou fazendo, como é que chama? Eu estou fazendo a gestão evolutiva do aluno. Só porque viu ali algo. Mas, na verdade, você precisa ir mais a fundo. Então, uma das coisas que fez muita diferença para mim, e que eu já tinha ouvido esse galo cantar, mas com você eu vi acontecer, é a questão do sentar formalmente com o aluno ali, eu faço a cada 3 meses, e dar uma olhada como que está aquele período da vida dele, o que ele pensa que pode auxiliá-lo ali no resultado que ele almeja, e às vezes no bate-papo eu pego alguma coisa que ele nem tinha percebido que poderia ajudar na prática e levanto essa questão, falo, isso aqui para você é legal, você gosta, você acha que faz sentido, e aí às vezes sim, às vezes não, aí você pergunta para o aluno. Tem uma história que você nem sabe, Dani. Desde o início, eu não consigo dar aula planejada no papel, nem para prova, nem para avaliações e nada disso. Foi muito louco e a Márcia deixou eu fazer assim porque ela me testou várias vezes eu improvisando. Então, às vezes eu tenho uma coisa na cabeça e improvisava. Mas para fazer isso com os alunos, muitas vezes
não é que eu me desgastava, mas eu tinha que me concentrar pra caramba pra sentir o que aquela turma precisava e tentar. Eu sempre dei um pouco de variações, mas mais pautado pela minha percepção, e às vezes essa percepção ela é equivocada. E uma vez eu conversando com você, você falou que você perguntava para o aluno como é que ele estava e o que ele queria, e eu achei aquilo tão simples, assim, parece aquela coisa dos desenhos animados que vira uma cabeça de burro, assim, sabe? Pô, é tão simples, para que não? Vou ter que intuir, perceber uma... Não, pergunta. Olha que facilidade e muito mais fácil e muito mais preciso, né? Não tem ruído. O aluno te falou. E se você sentir que tem ruído no que ele te falou, você consegue ajustar e fazendo as perguntas adequadas, você extrai uma sintonia fina ali que aí fica muito mais fácil você pegar o seu know-how e entregar ali dentro disso, né? É tirar a pressuposição. Nós seres humanos somos pessoas que nós temos esse hábito. A gente pressupõe tudo. A gente não vai, cara, tipo, eu quero saber alguma coisa do Andy. Andy, e aí? Conta pra mim, o que você quer? Eu não tô tirando da minha cabeça, eu tô achando que o Andy tá assim, eu tô achando que o Andy quer aquilo. Então eu não tiro da minha cabeça. Eu tinha anotado aqui, Andy, uma coisa que eu acho que Conrado, se eu não me engano, falou no outro pedaço da live, que caiu, infelizmente, e ele estava falando que esse processo de ouvir e tal, que era uma coisa que exigia experiência e dedicação. Então, eu discordo da experiência, eu concordo com a dedicação. Então, você vai colocar um nível de energia maior no processo. Então, você precisa colocar uma energia que você colocaria só em saber o que você vai dar de aula, você precisa colocar um pouco de energia e dedicação no processo de, eu preciso saber o que o cara quer, eu preciso conhecer o meu aluno mais a fundo. Então, tem um pouco de energia que você vai colocar nesse item. Mas a experiência, eu acho que é uma experiência que as pessoas colocam esse processo de escutar. Eu já ouvi uma palavra, não sei se ela existe, eu nunca fui a fundo procurar, que é auscultar. Auscultar é quando a gente não só escuta, a gente escuta ouvindo de fato. Atento. Ouvindo atentamente. Atentamente. E aí, esse processo, na verdade, mais do que a experiência, é muito mais a sua vontade de fazer isso. Porque, assim, a gente faz isso, a gente não coloca isso como professores, a gente não coloca, talvez, muitos professores aqui não colocam nas suas aulas. Mas a gente faz isso com os nossos amigos, teoricamente, né? A gente para ouvir o nosso amigo, a gente para escutá-lo, a gente quer saber o que ele quer, a gente quer saber como ele está. Então, é fazer isso com os nossos alunos também. É verdade. E quando você estuda no escuro, sei lá, eu sou meio nerd, então, quando você estuda no escuro, você precisa estudar tudo. Você quer estudar tudo. Quando você ouve aquele aluno, e ele almeja determinado resultado, se você ainda não estudou aquilo especificamente, você consegue ir direto no ponto. Você consegue ir atrás da informação, fazer o curso, perguntar para um colega de profissão, mas você consegue estudar aquilo que é o mais importante para entregar para aquele aluno. Porque senão você gasta um baita tempo estudando e não tem fim. O estudo, acho que nenhuma área tem fim, na nossa não é diferente, não tem fim. Mas às vezes você vai estudar 1 ano de coisas diariamente e que contribuem muito pouco para ajudar nesse caso do aluno. Se você sabe o que o aluno quer, você vai direto. Exatamente. Então, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a pergunta é o Danny Borges, mas eu vou te fazer uma pergunta. E você consegue traçar, Andy, essa diferença? Obviamente a gente fala aqui, impacto de pessoas em fidelização, então, fidelizar mais alunos e por outro lado, o resultado financeiro, gerando essa independência financeira, que eu sei no seu caso, cara, você passou por 3 escolas, né? Antes da atual, foram 3 escolas. Minhas. Eu tive a primeira, que acabou falindo,
Eu tinha 20 anos. Na verdade, foi uma escola que eu assumi, né? Não foi uma escola Sim. que eu abri. E não consegui fazer dar certo. Inclusive, eu e Dani assumimos escolas no mesmo momento, Mesma época. mas o Dani conseguiu seguir com a mesma escola e eu acabei interrompendo o processo ali. Depois eu reabri a escola que já é essa aqui, só Sim. que na outra Em sede, outro né? Era lugar. numa outra casa. Mas essa aqui não tinha falido, mas a custo de, não sei se saúde, eu tenho uma saúde muito privilegiada, assim, mas a custo de muito tempo, a custo de muito. Não era simples, sabe? Sempre foi muito difícil e o Muito suor e muitas lágrimas. meu resultado, por muito tempo, foi próximo de zero, assim. Foi, assim, aquela. Eu vou falar para o pessoal aí se identificar, porque infelizmente isso é muito comum. Então, às vezes você tá no vermelho, aí você consegue alguma coisa legal, mas só sai do vermelho. Aí você fica sempre naquela zona assim, um pouquinho azul, vermelho, um pouquinho azul, vermelho, que é uma linha que oscila no zero, né? Você tem o zero e aí fica oscilando aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo do zero, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo do zero. Quando eu fui te visitar, eu ainda estava na sede antiga. E aí, de lá para cá, eu sinto que uma das coisas interessantes de saber que você tem o resultado e saber que é possível, e de ter um tutor que já traçou esse caminho de como gerir os alunos e ter alunos e conseguir um resultado financeiro, faz com que você coloque uma lupa nesse algo que é importante, porque uma pessoa que está oscilando na linha do zero, essa é uma questão importante, porque isso vai permear várias áreas da vida dela, inclusive, sei lá, o cara quer comprar um livro de R$ 1.000, não é tão simples de pagar se você está nessa fase. Então, isso te consegue fazer com que você coloque a energia nessa parte de crescimento, de fazer a coisa de uma maneira mais profissional. E você começa a enxergar oportunidades que você não enxergava antes, porque o seu foco não estava ali. Né? Eu dou muitas vezes o exemplo de a pessoa define que ela vai fazer dança. E ela não sabe onde tem uma escola de dança. Esse exemplo funcionava melhor enquanto não tinha tanto smartphone. Mas aí ela não sabia onde tinha escola de dança, mas ela decidiu, vou fazer dança. E aí no trajeto da casa dela para o trabalho, ela descobre, naquele dia, depois que ela decidiu que queria fazer dança, tem 3 escolas de dança ali. Porque agora aquilo está na cabeça dela. Então, quando você também decide dar certo, mas tem um modelo que já está testado e aprovado, então você se sente mais seguro, e aí também você tem mais vontade de colocar energia nisso, e você começa a ver oportunidades, né? Então, eu acabei conseguindo mudar o ponto da escola para um lugar que sem dúvida nenhuma, é muito melhor, é uma escola incrível hoje em dia, mas já vem desde... eu não conseguiria ter mudado para cá se eu não tivesse começado a mudar lá, esse acompanhamento dos alunos todos, esse acompanhamento de bater um papo no início até mais vezes do que uma vez a cada 3 meses, no início todo mês, e também não é uma coisa assim, tem que ser a cada 3 meses, não, os meus alunos, eles sabem que eles podem me chamar. E pela necessidade também. Podem me chamar, exatamente, podem me chamar. E pode ser que com aquele aluno eu bata um papo 2 vezes nessa semana. E tudo bem. Foi uma coisa que eu percebi, mesmo com esses eu passei a ter a conversa. Mas os que eu fidelizava mais eram os alunos que ou chegavam antes ou ficavam mais depois da aula e eu batia papo. E às vezes ficava só aquele aluno. Então eu conversava um pouco mais de coisas que não conversaríamos em grupo. Mesmo nesses casos, fazer uma conversa formal à parte foi um divisor de águas bastante importante. E aí, em termos de resultado, se partir em termos de resultado, tipo, a partir do momento...
Porque eu lembro quando você foi na minha escola, você estava assim, cara, eu vi em você o que eu vi em mim em 2006. Então, há 15 anos atrás, eu me vi exatamente como eu vi em você, só que naquela época eu não tinha ninguém para Para fazer, dar a né? mão. E eu lembro que quando você foi, eu realmente me vi. E daquele momento para cá, qual foi o resultado? O que você enxerga? Qual é o resultado em termos de fidelização? Você teve uma mudança grande, foi para uma escola linda hoje, mas em termos de fidelização e em termos de resultado financeiro como professor, você como professor. Onde eu atuei mais foi em fidelização, então eu aí, olha que coisa louca, né? Eu me dei ao luxo de praticamente não divulgar. É uma coisa que eu quero desenvolver, é um próximo passo, mas eu fiquei muito na fidelização e assim, mesmo com a pandemia, eu praticamente não perdi aluno e entraram alguns. E agora com o presencial, quase todos, eu comecei presencial essa semana, quase todos os que saíram estão voltando. Que legal. Então eu praticamente não. Lógico que você começa a implementar isso e você vai pegando o traquejo de fazer isso, lógico, né? Mas hoje eu consegui passar pela pandemia com a escola crescendo consideravelmente em termos financeiros. E aí, em termos financeiros, eu saí do. Eu saí do praticamente nada. Eu tinha dinheiro assim para pagar um plano de saúde, comida simples, enfim. Saí do praticamente nada para os 20K. Então é uma mudança que ela é radical, assim, ela é muito Cara, importante. e o que é legal, né, Andy, você com 20 anos de experiência, é você, entender que é possível. Claro, Cara, claro. isso é muito legal. Eu até para quem está ouvindo, eu acho que é muito ruim para a sociedade que um professor experiente desista. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que é muito ruim para a sociedade que uma pessoa que poderia estar contribuindo com várias outras pessoas e a gente ensina algo que pode proliferar, né? Aquela pessoa mudou e aí ela muda a forma de lidar com a família, com as pessoas no trabalho, enfim. E eu realmente acredito que é oneroso para a sociedade quando um profissional aí que tem seus 10 anos de carreira, que é dedicado, que estuda, que vivencia, que você comentou que é a maioria da pesquisa que você fez, desiste de lecionar. 80% dos professores, 80% ganham até R$ 5.000. Então, 65% ganham, em média, R$ 2.000 a R$ 3.000. então E aí, talvez muitos que estejam aqui vão se identificar com esses valores que eu estou passando. E então, você, e como são eu, se números identifica duros. com zero ali. A gente ficou muitos anos sem ganhar nada. E não precisa ser assim, né? Não. Pô, mas o cara deu certo depois de 18 anos, eu vou ter que ter 18 anos. Não precisa. É fazer os ajustes adequados, no lugar adequado. Então, você precisa mudar enquanto indivíduo e precisa começar a fazer a coisa um pouco mais ajustada. E aí, sem nenhuma dúvida, a consultoria do Dani é algo muito ímpar com relação a isso. E vai aqui uma vacina para o público, que é o seguinte: aprenda algo com alguém que sabe algo, não com alguém que diz que sabe algo.
E a gente vive um momento de internet que as pessoas falam, não, aprenda isso, aprenda aquilo, saiba isso, saiba aquilo, forme-se nisso, forme naquilo. Mas quando você olha o resultado da pessoa naquilo, não é expressivo, não tem. Então, e aí aqui eu, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma rasgação de seda, são fatos, são números, o Dani sabe. Essa parte, sem nenhuma dúvida, você sabe como orientar, e não é de hoje, você sabe há, sei lá, mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos você vem tendo um crescimento consistente, provavelmente com ajustes ao longo desse tempo, é claro, mas um crescimento consistente. Então, não é assim, eu dei certo o mês passado e agora eu vou te ensinar como dar certo. Não é disso que a gente está falando. E isso é muito importante, isso é muito relevante mesmo, porque caso contrário é um cego guiando o outro. É uma pessoa que acha que sabe, querendo guiar uma pessoa que sabe que não sabe. Mas os dois não sabem. E aí fica muito difícil fica difícil não, fica impossível uma pessoa que não sabe com profundidade e de forma ampla conseguir olhar para a pessoa e falar, olha, isso aqui já tá bom, aquilo ali precisa melhorar. O cara vai aleatoriamente ali e de repente vai virar para você e falar, não, mas a sua aula é muito boa. E o cara que sabe vai falar, tua aula pode ser muito boa, você tem tudo para dar uma aula boa, mas está faltando isso aqui, ó. E aí isso faz toda a diferença. Né? Isso faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu gostaria muito de voltar no tempo e poder, e acho que você compartilha do mesmo ponto que eu. Eu gostaria muito de voltar no tempo e lá atrás, quando eu comecei, ou quando em 2006 para mim, 2017 para você, sei lá, quando 2017, 2018, que se a gente pudesse voltar lá atrás mesmo, lá onde quando a gente começou, e a gente pudesse ter essa noção do que a gente tem agora, seria muito diferente. Teria sido muito diferente. Então, quando você falou das pessoas, tipo, dos professores que poderiam estar fazendo algo agora e não deixar para depois, principalmente os mais antigos, porque tem um pouco do ego, o instrutor mais antigo não quer dar o braço a torcer, não quer mostrar que não conseguiu. E que, para mim, é uma das coisas que eu mais valorizei em você, porque você, em nenhum momento, você teve o ego inflado. Você foi lá, cara, tá ruim, eu preciso mudar. E eu sei que eu sou bom, mas alguma coisa está errada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto muitos professores novos, ou futuros professores. Agora, na minha última turma do Personalize, tem pessoas que estão terminando a formação agora. Então, são pessoas que, cara, que eu gostaria muito de eu ter feito isso. Lá atrás, eu saber, cara, sim, eu tenho isso, sim, e eu vou ter a chance de já começar com uma diferença enorme para as pessoas que vão estar lá, patinando, batendo a cabeça e muitos desistindo. É verdade. Sem nenhuma dúvida. Quase cai uma lágrima, né? Sem nenhuma dúvida. E aí tem uma coisa interessantíssima nesse processo de transformação que acho que também compartilho aí como uma vacina. Eu falo isso muito para os meus alunos. Às vezes a gente vai olhar para trás, para quem já dá a aula e vai olhar para trás e vai falar assim, mas como eu fazia isso? E às vezes a pessoa fica em crise. Cara, não fique em crise. Você olhar para ontem, você olhar para o ano passado e enxergar hoje com simplicidade algo que era complexo há 1 ano, há 5 anos, é sinal de que você evoluiu, cara. É dia de festa. Quando você toma consciência disso, não é dia de vergonha, é dia de festa. Reúna os amigos e come uma pizza. Porque, por mais que de repente você olhe aquele comportamento e fale, pô, mas eu perdi 18 anos da minha vida dando cabeçada na parede. Podia ter perdido 50, cara. É sinal de que houve uma mudança, houve uma evolução, e é o que a gente quer, né? Se tudo der certo, daqui 5 anos eu vou olhar para agora e vou falar, poxa, mas era tão simples, era só fazer isso daqui, mas é simples para o Andy lá daqui 5 anos. O Andy de hoje está desenvolvendo a habilidade necessária para que isso seja fácil, né? Então não tenha medo da mudança e medo de
de ter dificuldade, inclusive, Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em dar feedback. Quando a pessoa vinha procurar, eu não queria... Eu não ligava para a pessoa. Eu achava que se a aula tivesse sido boa o suficiente, ou se a pessoa queria, ela viria, e que eu estaria incomodando a pessoa. E foi você também que me falou isso. Eu falei, pô, mas eu vou incomodar a pessoa se eu ligar para ela. Aí você falou assim, ué, no atendimento, pergunta para ela se ela quer que você ligue. Porque às vezes, sei lá, eu fazia um atendimento na quarta-feira e a pessoa ia fazer uma aula experimental na segunda. Então tinha um gap grande de algo que não está no cotidiano dela. Tinha uma chance dela esquecer, não pegar roupa para ir para o trabalho e ir direto do trabalho. Então você falou assim, mais uma vez a coisa simples, né? Mas que faz toda a diferença. Por que você não pergunta para a pessoa se ela quer ou não o feedback? E aí, invariavelmente, as pessoas queriam que eu ligasse quando não era online, né? No domingo, por exemplo, para lembrá-la de separar a roupa e tudo mais. Então, eu tinha uma coisa, eu vou estar atrapalhando a pessoa. Mas foi muito simples. Se eu perguntasse para ela qual era a opinião dela relativa a eu ligar para ela, olha lá, mais uma vez a atenção no outro, na experiência do outro. A gente cai sempre no mesmo ponto, atenção no outro e pressuposição. A gente quer pressupor uma coisa. E muitas vezes é porque eu não gosto, ou eu não gosto de ligar, ou eu não gosto que me liguem. Exatamente. Só que a gente está pressupondo. E aí esse é um erro muito normal mesmo. E aí fica uma coisa simples, né? Então acho que é isso. Acho que se eu for resumir, o Dani é um catalisador, cara, um catalisador químico, né? Um catalisador, ele é um acelerador do processo, de coisas que você talvez demorasse anos para perceber, ou talvez os anos passassem e você não perceberia, porque não é um talento nato seu perceber isso. É o meu caso, por exemplo, eu não entendia direito como... Olha que hoje eu consigo fazer muito bem a gestão do aluno, muito bem, mas eu não entendia direito, talvez a importância, talvez o modelo, talvez o como fazer, e, cara, com certeza eu ganhei 10 anos, talvez eu demorasse mais 10 anos para entender isso daí, e com você foi ali uma semana... a gente acelerou, lógico, aí segue aprendendo, mas tem uma guinada importante ali. Então, sem nenhuma dúvida, o curso, a consultoria do Dani, o curso do Dani, sem nenhuma dúvida, ele catalisa o seu processo de prosperidade financeira com a profissão e de prosperidade filosófica, de ensinar melhor, de tocar melhor o aluno e de fazer com que o aluno tenha o resultado que ele quer, que é para isso que ele está te contratando. Então, sem nenhuma dúvida, ele é um catalisador. Ele vai somando com o que você já sabe, com a sua formação, com o seu histórico, juntando essas duas coisas, sem nenhuma dúvida, tem tudo para decolar na profissão, porque eu não fiz nenhuma magia, foi só seguir ali, consertar coisas básicas e trabalhar em cima disso. Dante, eu queria te agradecer pelo seu tempo, de você estar aqui, a gente bater esse papo. Com certeza a gente vai fazer mais conversas desse tipo. Deixa eu ver aqui. Medo que já de entrar no processo. Sim, sempre vai ter medo. Por isso que eu falei. Tipo, as pessoas elas vão ter receio. O novato, ele vai ter o receio porque ele se diz não experiente. Às vezes a autoestima não está tão alta. Então, esse é um processo natural. Mas, assim, se você tiver certeza de que você se deu o máximo em estudar, se você tiver certeza de que você tem uma estrutura básica que te ajuste esses pontos, não tem segredo, tá? Então, de novo, Andy, muito obrigado por estar aqui. Com certeza a gente vai conversar mais. Sabe que as portas estão sempre abertas. Sempre que você precisar de alguma coisa, só me manda mensagem, me liga que a gente está junto. Eu fiquei, desde que eu conversei com você, eu fiquei muito feliz em saber que o resultado mudou, porque esse é o meu projeto, assim. Ver que pessoas incríveis, que é o seu caso, profissionais muito bons, não deixassem de ser aquele profissional, porque, cara, o mundo não estava contribuindo no sentido de
da pessoa não ter grana, como você falou, para às vezes pagar ali a conta no final do mês, não comer. E então é isso. E Andy, de novo, muito obrigado. Tamo junto, Estou conta aqui sempre sempre que você comigo. precisar, tá? Conta comigo sempre. E você foi fundamental para chegar aqui. E sem nenhuma dúvida vai ser fundamental para a gente continuar seguindo para cima. Eu quero ir te visitar. Agora que você está aí na escola, eu quero te visitar, que eu não conheço a escola nova, tá? E eu também não conheço a quero que você sua conheça nova. a minha nova também. Vamos fazer essa troca, sem dúvida nenhuma. Dan, Fechou. obrigado pela oportunidade. Bom conversar contigo. Brigadão, viu? Sucesso para você, Andy. Vai, para nós. Tchau.